Bom, agora o último tópico do capítulo é o tópico de dipolos elétricos. Um dipolo elétrico é nada mais é do que um par de cargas pontiformes com o mesmo módulo e sinais opostos. Tá? Uma carga positiva Q e uma carga negativa menos Q separados por uma distância D. Tá? A ideia é observar o efeito desse dipolo, ou seja, o campo elétrico que ele gera a uma distância muito maior do que essa separação D entre as cargas, que caracteriza o dipolo. Nosso ponto de campo vai estar muito distante da distribuição. A ideia é essa. Um dipolo é um conceito extremamente útil na modelagem de certas moléculas, tá? Modelar a distribuição de cargas elétricas em certas moléculas. A molécula da água, por exemplo, é a molécula mais simples que tem um momento de dipolo elétrico. Modelar distribuições de cargas em membranas celulares, modelar a polarização que ocorre em dielétricos, ou seja, em isolantes, quando eles são sujeitos a campos elétricos. Isso vai ser tópico de um capítulo mais adiante. É útil em todas essas situações. O dipolo vai ser basicamente uma carga positiva e uma carga negativa. Vou fazer cores diferentes. Separados por uma distância muito pequena, tá? D. E você define um dipolo, caracteriza um dipolo por um vetor chamado momento dipolo elétrico, esse vetor P. Não confundir com o P, o momento linear da física 1. Tá? O P é definido como QD, onde cada carga do dipolo, vocês lembram que vale Q. Essa vale menos Q, a de cima vale mais Q. QD e D é o vetor que liga a carga negativa à carga positiva. Então, nesse caso, o vetor D seria esse aqui. QD é o momento de dipolo elétrico. A unidade é o coulomb-metro, basta olhar aqui quem multiplica quem, né? Uma carga em coulombs multiplica uma distância, um vetor de deslocamento em metros. Para ter uma ideia da ordem de grandeza, o momento de dipolo elétrico da molécula de água é 6,13 vezes 10 a menos 30 coulomb-metro. Tá? A molécula água a gente pode modelá-la como, vocês lembram a fórmula H2O? Ou seja, você tem um átomo de oxigênio aqui, 2 átomos de hidrogênio, que eu vou desenhar em vermelho, exposto dessa maneira, esse H, tá? Por uma questão da distribuição de cargas, o hidrogênio tem um elétron só e um próton, então eles vão ser as cargas positivas, porque o oxigênio é fortemente eletronegativo e ele atrai a densidade eletrônica do hidrogênio. Então eu vou ter carga negativa concentrada no oxigênio, então eu posso dizer que eu teria um vetor P1 aqui, um vetor P2 aqui. A soma vetorial deles vai ser o P da molécula de água. Assim. Depois a gente vai ver como um momento de dipolo elétrico reage a um campo elétrico aplicado. Tá? Ele reage de maneiras interessantes, principalmente se o campo for uniforme. O campo de um dipolo, as linhas de campo vão ter essa conformação, né? Essa geometria. A gente já mostrou um pouco quando discutiu linhas de campo, mas o campo sempre sai da carga positiva e vai para a carga negativa, então eu teria linhas de campo saindo da positiva e convergindo aqui para a negativa. Tá? E a partir de cima, as linhas de campo que vão lá para cima, para longe da negativa, elas vão dar uma volta e vão de novo entrar aqui na negativa. Tá? Esse é o campo do dipolo para um ponto de campo próximo do dipolo. Tá? Mas o interessante é você observar o campo, o ponto de campo, o módulo do R, a distância entre o dipolo e o ponto de campo, muito maior do que D. Aí o campo vai ter essa forma, essas orelhas, esses lobos característicos. Essa é a característica principal do campo de um dipolo. Isso você pode imaginar que é cilindricamente simétrico. Tá? Isso aqui é como se fosse o corte de um toro. Você sabe, a figura de um toro é como se fosse uma boia, uma câmara de pneu, uma rosquinha. Tá? Isso aqui seria um corte dessa rosquinha. Essa é a simetria do campo do dipolo. A ideia de dipolo também vai ser explorada mais adiante no curso quando a gente discutir campo magnético. O dipolo magnético também é bem importante. Então, como a gente pode determinar o campo elétrico de um dipolo? O E vai ser dado num ponto R do espaço por 1 sobre 4 πε0, que o campo de uma carga pontiforme, né? Sobre R quadrado, R', R unitário.
A gente vai precisar, no caso do dipolo, localizar o quê? Esse vetor R, o nosso ponto de campo em relação à origem do sistema de coordenadas e as cargas elétricas. Então, digamos que as cargas do dipolo. Né? Então, digamos que eu tenho uma carga negativa localizada em menos D, uma carga positiva localizada em mais D, mais E igual a D. Né? Num sistema cartesiano. Qual vai ser o campo elétrico num ponto x, y, z qualquer do espaço? Esse ponto é o ponto de campo. Tá? Ele vai ser dado por xi mais yj mais ek, usualmente. A carga positiva vai ter o vetor posição R1 dela é D vezes o unitário K, ela está sobre o eixo Z, a gente está determinando que vai ser assim, e a carga negativa vai ter em menos dk, e a separação entre elas é 2D. A nossa geometria é essa, no sistema de coordenadas cartesianas. A carga negativa está aqui embaixo, a carga positiva está aqui em cima. Então, um ponto qualquer do espaço vai ser dado pelo vetor R, lembrando que R é xi mais yj mais ek. E o vetor posição relativa entre carga e ponto de campo vai ser dado pela diferença entre R e o R1, no caso da carga positiva, entre R e R2, no caso da carga negativa. O resultado dessas operações estão aqui. Ok? E quais vão ser os unitários? Né? Voltando lá à nossa expressão, o campo da carga positiva vai ser dado por, isso aqui no R, vai ser dado por 1 sobre 4 πε0, Q, sobre a distância entre ela e o ponto de campo, ou seja, sobre o módulo desse vetor. O módulo desse vetor vai ser x² mais y² mais z menos d ao quadrado elevado ao meio, vezes o R menos R1 unitário. Vamos usar uma notação aqui meio absurda. Tá? Esse unitário nada mais é do que, isso aqui vai ser igual ao vetor R menos R1, xi mais yj mais z menos d, k, dividido pelo módulo dele. Tá? O módulo dele é x² mais y² mais z menos d quadrado elevado ao meio. Ah, aqui não era o meio, aqui o denominador é a distância ao quadrado. A distância ao quadrado, então, vai ser, não vai ter o expoente 1/2. Vai ser simplesmente isso. Tá? Então, fazendo essa conta, o E positivo, a contribuição da carga positiva num ponto R do espaço, eu vou chamar de E+, vai ser igual a Q sobre 4 πε0 xi mais yj mais z menos d, k, dividido por, agora o produto entre isso, né? Vai aparecer aquele expoente 3/2 que a gente tem visto com frequência. Vai ficar x² mais y² mais z menos d ao quadrado, 3/2. No caso da carga negativa, a gente vai fazer uma conta semelhante, mas para o R menos R2. No R menos R2 vai aparecer Z mais D, na componente Z dele. Tá? E a carga vai ser negativa, então vai ser um menos Q. Então, juntando isso tudo, eu vou ter o campo, por princípio da superposição, o campo aqui nesse ponto P vai ser a soma das duas contribuições. Somando, eu vou ter essa expressão. Tá? Eu vou botar um monte de coisa em evidência, isso é um bom exercício de álgebra. Escrever essa expressão para carga negativa, ela vai ter um sinal de menos aqui e vai ser Z mais D aqui dentro. E colocar em evidência vários termos, agrupar termos e obter essa expressão aqui. Essa expressão é grande, ela pode sofrer, ela vai sofrer várias simplificações devido àquele fato de que o módulo do R é muito maior do que o módulo do D entre as cargas. Isso aqui vai dar origem a uma expressão mais simples. Mas, por outro lado, é mais jogo a gente tratar de dipolos quando se trata em mais detalhes, inclusive obtendo expressões mais simples.
em outros sistemas de coordenadas, quando a gente trata potencial elétrico. É mais simples calcular com potencial elétrico, mas basicamente você fazendo aproximações aqui você obtém uma expressão mais simples. Tá? A gente já pode utilizar essa expressão para o campo de um dipolo elétrico em qualquer ponto do espaço para obter, por exemplo, o campo no plano XY ou o campo sobre o eixo Z. A gente já vai ver uma das características interessantes do campo do dipolo. Tá? No plano Z igual a zero, ou seja, plano XY, esse é o plano XY, há uma distância r da origem, tá? Sendo que o r sobre o plano xy vai ser uma distância retilínea em relação à origem, vai ser sempre dada por x² mais y, raiz x² mais y². Você vai obter dessa expressão, colocando todos os e's aqui igual a zero, isso aqui, tá? Menos p sobre 4πε 0 r² mais d² a 3 meios vezes unitário k. Ou seja, o campo vai ter o sentido inverso do momento de polo, né? O nosso momento de polo sobre o eixo Z apontava para cima. E o campo sobre o plano XY, a Z, o Y está aqui, o X está aqui. O campo sobre o plano XY vai estar entrando para baixo, vai estar apontando para baixo, no sentido oposto. Um ponto qualquer. Por quê? Vocês lembram da forma das linhas de campo, né? Elas saíam do dipolo e faziam assim. E fechavam aqui. Então o campo vai ser o quê? Sempre tangente a uma linha de campo. A linha de campo entra perpendicularmente no plano XY. Então o campo é perpendicular. Tá? E do outro lado também. Do outro lado, essa linha de campo vai fazer de novo essa orelha e você vai ter o campo entrando no plano XY. Reparem que o módulo do campo, nesse caso, cai com r ao cubo. Não é um campo quadrado, inverso quadrado, é um campo inverso cubo. Ele cai mais rápido do que o campo de uma carga pontiforme. Uma das características do campo de carga pontiforme é que ele cai com o quadrado da distância. No caso de um dipolo elétrico, ele cai com o cubo da distância. A intensidade do campo cai mais rápido. Tá? Você pode ver isso aqui simplesmente expandindo essa potência aqui e vendo que o termo dominante dela vai ser r² elevado a 3 meios, ou seja, r ao cubo no denominador. Ok? Então, duas características de campo dipolar. 1. Linhas de campo fechadas. Tá? Por fechadas eu quero dizer que elas têm aquela forma de orelha, assim, lobos. E 2. É proporcional a r menos 3. Cai com o cubo da distância e não com o quadrado. E se agora eu olhar como fica esse campo ao longo do eixo Z, por exemplo, sobre o semi-eixo Z positivo, né, e acima da carga positiva, tá? Maior, ou seja, maior do que D. De novo, voltando a essa expressão, agora o 0 x e y vai me sobrar só isso aqui. Tá? E arrumando a expressão, eu vou obter pz sobre 2πε 0 z² menos d² elevado ao quadrado. Então, novamente, se eu fizer z muito maior que d, aqui no denominador eu posso colocar o z em evidência, eu vou ter nos parênteses z², 1 menos d² sobre z². E quando o z é muito maior do que d, esse termo aqui vai zerar. Então, no meu denominador vai sobrar um z². Vai ficar aproximadamente pz sobre 2πε0 z² vezes o k unitário. Simplificando, eu vou obter z ao cubo. Então, novamente, eu tenho um campo cuja intensidade decai com o cubo da distância. Tá? Só que agora ele aponta o quê? No sentido positivo do eixo Z. Lembrando agora do desenho que a gente tinha, o campo aponta o quê? No eixo Z, aponta no sentido positivo, acima da carga positiva aqui. Se você fizesse a mesma conta para a região negativa do eixo Z, você novamente iria obter um campo que aponta no sentido positivo do eixo Z. É um bom exercício para se fazer. Tá? E o plano XY, se a gente coloca a nossa origem do sistema de coordenadas aqui na mediana entre as cargas,
esse seria nosso plano XY, vocês reparem que, de novo, a gente tem as linhas de campo entrando aqui, logo a gente tem o campo elétrico apontando no sentido contrário do eixo Z, tá? E perpendicular ao plano XY. Outros pontos do espaço têm cálculo mais difícil, mais elaborado. Então, finalmente, a gente pode ver agora como um dipolo elétrico se comporta na presença de um campo elétrico uniforme. Na presença de um campo elétrico mais geral, o dipolo ele vai sofrer uma força não nula, né? Você tem como a gente já falou, a molécula de água é um dipolo elétrico, ela possui um momento dipolo. Num dia muito seco dá para fazer o experimento, que quando criança eu fazia bastante, de pentear com pente de plástico o cabelo e deixar um filetinho correndo na torneira, aproximar o pente se carrega por atrito, né? Você aproxima esse pente da água, só funciona num dia seco, naqueles dias muito frios secos, e o filete de água vai ser atraído pelo pente. Vai ser atraído porque houve uma força não nula aplicada sobre os dipolos elétricos da água pelo campo elétrico que emana do pente, que é um campo elétrico bem não uniforme. No caso mais simples, quando o campo é uniforme, por exemplo, se você tem um dipolo elétrico ou um conjunto de polos elétricos entre duas placas paralelas que podem ser consideradas infinitas, aproximadamente. Como esse dipolo vai se comportar? A situação é um pouco mais simples, tá? Num campo uniforme, você lembra, o campo uniforme é caracterizado por ter o mesmo módulo, direção e sentido em qualquer ponto do espaço. Então, se a gente tem nosso dipolo elétrico, por exemplo, a carga negativa está aqui, a carga positiva está aqui em cima, o nosso campo uniforme está apontando aqui para a direita, digamos que a gente tem um sistema de coordenadas x, y, e o z sai aqui do slide. A carga positiva sofre força elétrica. A força elétrica é o quê? O valor da carga vezes o campo elétrico. Então, a força elétrica sobre a carga positiva aponta para a direita, tem módulo QE. A força sobre a carga negativa aponta para a esquerda. Por quê? Porque a carga negativa introduz um sinal de menos aqui no produto QE. A força aponta para cá, só que essas forças têm o mesmo módulo. Então, a força resultante é nula. Você tem sobre esse dipolo uma força de módulo QE apontando para a direita e uma força de módulo QE apontando para a esquerda. A resultante é nula. Porém, essas forças produzem um torque. Ok? Elas estão aplicadas em relação ao centro de massa do dipolo, elas estão aplicadas a uma distância finita. Ou seja, há um braço de alavanca dessa força em relação ao centro de massa do dipolo. Ok? Eu tenho D sobre 2 aqui, D sobre 2 aqui. Tá, isso aqui continua, eu vou ter um ângulo entre o R e o F, um ângulo φ. Eu vou ter um torque. Tá? O módulo de cada torque desses vai ser o módulo da força vezes o módulo da distância entre eixo, rotação e ponto de aplicação da força, ou seja, que é D sobre 2 vezes seno do ângulo, seno desse ângulo φ. Cada torque desses vai ter esse módulo, que é D sobre 2 seno de φ. Esse torque é negativo, por quê? Você pode fazer lembrar que torque, o vetor torque é igual a R vetor F, e o produto vetorial R liga o ponto o eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. Então ele aponta para cá, o F aponta para lá, pela regra da mão direita, né, botando aí no slide a mão direita fazendo assim, você vai ter o polegar entrando no quadro, entrando no slide. Lembrando que o nosso eixo Z aponta para fora do slide, você vai ter torque negativo. Ou é só lembrar que esse torque está tendendo a girar o dipolo no sentido horário, que é negativo. Essa é outra maneira de ver a coisa. O torque, a força sobre a carga negativa gera um torque negativo também. Basta fazer aí aplicar a regra da mão direita e fazer essa análise. Então o torque total, o torque resultante, vai ter módulo que é D seno de φ, vai ser a soma de dois termos iguais a esse. Sendo que Q vezes D, a gente acabou de definir como o momento dipolo. Então a gente pode fazer a substituição QD por P. Então a gente obtém o módulo do torque resultante PE seno de φ, no sentido negativo. Agora, essa expressão PE seno de φ, lembrando que o momento dipolo elétrico é um vetor e o E também, isso aqui nada mais é do que o produto vetorial entre P e E. O torque sobre um dipolo no campo uniforme é definido dessa forma. É o produto vetorial entre o momento dipolo elétrico e o campo elétrico uniforme.
Okay? Num campo uniforme, portanto, se você aplica, se você tem um dipolo, o dipolo não vai ser acelerado, porque não vai ter força resultante sobre ele, mas ele vai sofrer uma rotação devido a um torque. A gente já vê aqui pelo esquema qual é o comportamento, tá, do dipolo no campo. O vetor momento dipolo é esse, liga a carga negativa à carga positiva. A nossa rotação tende a ser feita nesse sentido, pelo torque, né? O torque vai ser assim. Logo, ele vai tender a provocar uma rotação nesse sentido. Quando φ for igual a zero, ou seja, quando o dipolo estiver alinhado com o campo, eu vou ter torque nulo. Então, um dipolo elétrico, na presença de um campo uniforme, ele vai sofrer um torque que tende a alinhá-lo com o campo. Esse é o comportamento de um dipolo sobre campo uniforme. Tá? A gente pode olhar isso de outra maneira, analisando a energia potencial do dipolo no campo uniforme. Tá? Ele muda de direção sob efeito de um torque provocado pelo campo uniforme. Durante essa rotação, essa mudança de direção dele, o torque vai realizar trabalho. E a gente já viu em Física 1 que todo trabalho é relacionado a uma variação de energia potencial. Então a gente pode usar isso para definir a energia potencial de um dipolo elétrico no campo uniforme. A gente começa definindo o trabalho infinitesimal realizado durante uma rotação infinitesimal dφ. Esse trabalho vai ser o torque vezes dφ. O torque é negativo, a gente acabou de ver que naquela nossa geometria o torque vai ser negativo. Logo, e o módulo dele é PS seno de φ, logo o trabalho infinitesimal realizado para uma rotação infinitesimal dφ vai ser menos PS seno de φ dφ. Para determinar o trabalho para uma rotação finita entre φ1 e φ2, você integra. Tá? O trabalho vai ser, é só lembrar da parte de rotações, energia potencial em rotações, da física 1. A integral de φ1 a φ2 dessa expressão vai me dar, é uma integral trivial, vai me dar PE cosseno de φ2 menos PE cosseno de φ1. A integral de menos seno ao cosseno, a antiderivada de menos seno ao cosseno. Tá, como o trabalho é relacionado à energia potencial por essa expressão, o trabalho é menos ΔU, ou seja, isso aqui vai ser igual a menos ΔU é o inicial menos o final. A gente pode relacionar o inicial e o final a esses termos, ou seja, a gente pode definir a energia potencial de um dipolo no campo uniforme como PE cosseno de φ. Okay? Como menos PE cosseno de φ, na verdade. Que é nada mais do que o produto escalar entre E e P. Aparece um outro produto entre vetores. A gente já viu. Para um dipolo que faz um ângulo φ com um campo elétrico uniforme, a energia potencial dele nesse campo vai ser dada por menos PE cosseno de φ, ou seja, pelo produto escalar entre o momento de dipolo dele e o campo. Ok? A gente pode fazer uma interpretação geométrica interessante disso. A gente tem que a energia potencial do dipolo é igual a menos P escalar E, num campo uniforme. Isso aqui é igual a menos PE cosseno de φ, onde φ é o ângulo entre o campo uniforme e o meu vetor momento dipolo P. Esse ângulo é φ. Como fica o gráfico disso? Bom, o gráfico eu quero botar U aqui na minha ordenada, a minha abscissa vai ser o ângulo φ. O cosseno de φ teria uma cara assim, né? Começa do 1, vai para o menos 1, volta aqui para o 1. Só que eu tenho menos o cosseno. P e E são módulos, são valores positivos, então eu tenho menos o cosseno. Então, para φ igual a zero, eu vou ter isso, o valor do U igual a menos PE. Para φ igual a... o cosseno zerava em π sobre 2. Então, em π sobre 2, eu vou ter isso zerando em mais... E em π radianos, eu vou ter o máximo aqui da energia potencial. Eu vou ter o valor, o cosseno de φ igual a π é igual a menos 1, multiplicando pelo menos 1 vai dar mais, eu vou ter mais PE. Tá aqui no ângulo π. Espera aí.
E esse gráfico é simétrico, né, para o outro lado. Vou ter isso aqui assim. Ficou muito bom. Aqui eu vou ter menos π, aqui eu vou ter menos π sobre 2. Ou seja, a nossa energia potencial é mínima quando você tem φ igual a zero. Tá? 0 radianos. Logo, φ igual a zero significa o quê? Significa o dipolo orientado com o campo. Isso significa o nosso dipolo, nosso P, paralelo a E. E a energia é máxima quando você tem o ângulo igual a π radianos, 180 graus, ou seja, é máxima quando o ângulo entre momento dipolo e campo é π radianos, ou seja, nesse caso eu teria o meu momento dipolo assim e meu campo elétrico assim, eu teria ambos antiparalelos. Vocês lembram da discussão de gráficos de energia potencial de física 1, que um máximo de energia potencial é um ponto de equilíbrio instável, e o mínimo de energia potencial é o ponto de equilíbrio estável. Então aqui eu vou ter equilíbrio estável. E aqui eu vou ter equilíbrio instável. Eu estou no máximo de energia potencial. Ou seja, a tendência de um dipolo elétrico num campo uniforme é se movimentar, ou seja, sofrer uma rotação, de modo que ele atinja o ponto de equilíbrio estável. Ou seja, ele vai tender a se alinhar com o campo. A gente viu isso do ponto de vista de energia, a gente tinha visto do ponto de vista do torque, lá da dinâmica, dessa rotação. Outro fato interessante é que todo ponto de mínimo de energia é um ponto em torno do qual o sistema pode sofrer uma oscilação, né? Isso é um tópico também interessante. A gente pode sempre pensar o ponto de equilíbrio instável é um ponto de equilíbrio também. Então, se o dipolo estiver perfeitamente a 180 graus com o campo, ele vai ficar lá. O problema é que, na realidade, você nunca tem uma situação em que o ângulo vai ser perfeitamente 180 graus entre P e E o tempo todo. Aí você tem uma coisa chamada temperatura. Não existe temperatura nula. E a temperatura não nula significa que as coisas microscopicamente estão se mexendo sempre ligeiramente. A agitação térmica. Então o teu dipolo que está a 180 graus, passou um pouco de tempo, ele vai ter oscilado um pouquinho, como aquele ponto é de equilíbrio instável, ele vai girar e vai se alinhar com o campo. Então a tendência de se aplicando um campo elétrico uniforme sobre um conjunto de dipolos elétricos, eles vão se alinhar com o campo. O máximo de movimento posterior a isso vai ser um movimento oscilatório em torno do mínimo de energia, ou seja, em torno do ponto do ângulo φ igual a zero. Se o campo aplicado não for uniforme, aí cada campo vai ser um campo, você tem que analisar cada caso sendo um caso, mas o comportamento geral é, além da tendência a haver alinhamento com o campo, é haver força não nula, força resultante, ou seja, os dipolos ali eles vão se mover. Lembra do caso do filete de água que é atraído pelo pente. Ali o campo do pente, no pente tem pontas, tem uma distribuição toda, que a gente não sabe muito bem qual é a distribuição de carga nele, mas a gente pode dizer com segurança que o campo não é uniforme, o campo do pente eletricamente carregado. E ele vai atrair o filete de água. A força dos dipolos ali vai ser não nula, força resultante. Ok? Então essa é a nossa discussão sobre dipolos, e no final aqui dos slides tem uma pequena revisão que eu sempre faço, um resumo basicamente sobre sistemas de coordenadas, para resolver as integrais que aparecem lá no cálculo de campo elétrico de distribuições contínuas, vale a pena dar uma lida.